Bom dia, meus amigos do YouTube. Eis-me aqui para compartilhar com vocês uma história, A história do centurião Cornélios, uma oração, um louvor e uma meditação. Não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas os que assistirem vão refletir comigo, entrar no Espírito. Então vamos para a palavra, que está aqui em Atos, capítulo 10. Fala assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximou-se dele e lhe disse: Cornélios. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amém, gente? Glórias a Deus. São vários pontos aqui em 4 versículos, Mas eu gostaria de destacar, a questão de Cornélios, primeiramente. A Bíblia não fala que ele era um empresário, um agricultor, alguém de muitas posses, não. A Bíblia está falando aqui que ele era um homem, o pessoal, o particular de Cornélios, ele era um homem trabalhador. Ele era um líder, um centurião que comandava 100 soldados, ou mais. 100 soldados ou mais, ele era um centurião. Ou seja, ele não era um homem rico, mas mesmo com o pouco que ele ganhava, ele fazia muitas esmolas. Eu sei que você vai ouvir aí da religião, dos religiosos, da religiosidade, de que a piedade não tem valor nenhum. Infelizmente, quem fala assim não tem coração, A piedade, ela tem grande valor para quem está precisando, gente? E Cornélio, na medida do possível dele, ele fazia esmolas, Ele ajudava as pessoas. Embora talvez você diga, no meu caso, eu ganho só para mim, para minha família. Eu não tenho condições de fazer tantas esmolas assim. Mas a gente pode ser uma pessoa melhor, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho. Aonde a gente estiver, a gente pode ser uma pessoa melhor, sendo uma pessoa do bem. Então, existem várias maneiras, de fazer o bem, E a Bíblia também fala aqui no versículo 2, que ele orava de contínuo, Ou seja, todo dia ele estava orando, Era continuado. Contínuo quer dizer isso, continuado. Ele perseverava na oração todo dia. Tanto que um anjo apareceu para ele, não foi por acaso não, gente. É porque ele era um homem de jejum e oração. Se você ler a história completa do livro de Atos aqui, no versículo 30, a Bíblia diz que ele há 4 dias ele estava em oração e jejum até as 3 horas da tarde. Você vai ver aqui escrito na Bíblia a hora 9, porque está escrita no horário judaico, E o horário judaico começa a contar a primeira hora a partir do primeiro minuto do dia claro, Ou seja, 6 horas da manhã, mais ou menos, Então começa dali, 7 horas, 1 hora, 8 horas, 2 horas, 9 horas, 3 horas. Hora 9 se converte em 3 horas da tarde, ou seja, Cornélio, ele jejuou 4 dias até as 3 horas da tarde. E o resultado disso, ele teve uma visão. Ele disse: olha, Cornélio, as tuas orações estão sendo ouvidas. Olha, as tuas esmolas, elas estão na minha mente. Até vou ler de novo aqui para mim não falar bobagem.
As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a minha memória. No versículo 4 de Atos está dizendo: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a minha memória. Ou seja, Deus disse, isso daí está ficando marcado, isso daí eu não vou esquecer não, Cornélio. Então, nós nos sentimos tão pequenos neste mundo, mas se a gente for ter vida com Deus, buscar, se esforçar, o que a gente não pode é se entregar. A gente não pode se entregar às fraquezas, às coisas que desagradam a Deus. Porque se a gente se entregar, aí fica difícil. Aí a presença do Espírito Santo às vezes sai, foge da gente. A gente vê que Cornélio, sendo um homem de oração, ele teve essa visão, ele teve esse anjo conversando com ele pessoalmente. E o anjo até fala, né, para ele ir buscar Pedro. Vai buscar Pedro, que está lá hospedado, lá no Tar de Simão, lá o curtidor. Vai lá buscar ele, lá ele está hospedado, lá na beira da praia, lá. Chama ele para vir cultuar com vocês aí. Ou seja, ele estava aqui na terra, Cornélios, mas as direções que ele estava tomando, as reações, as ações, as decisões dele que ele estava tomando, eram dirigidas por Deus. Eram dirigidas por Deus. Então, eu sei que essa mensagem ela serve para mim, primeiramente para mim, para você que está ouvindo aí, para que a gente venha ter vida com Deus. Vamos nos esforçar, vamos nos apegar mais a Deus. Não é fácil no mundo de hoje em dia, aonde pouco se busca a Deus, aonde, que nem o apóstolo Paulo diz, o pecado todo dia nos assedeia, o erro todo dia nos assedeia. Fazer o que é errado é muito mais fácil do que fazer o que é certo. É muito mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Mas temos que procurar fazer o que é justo. O apóstolo Pedro até diz, né, que há uma diferença. Lá em 1 Pedro 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, você quer João 3 ali, ou 1 Pedro 3, que diz que há uma diferença. Eu vou ler aqui pra gente. Vai ficar um pouco comprido esse vídeo, mas o importante é que você seja abençoado. Vou achar o versículo certo aqui, gente. É 1 Pedro 3, foi o apóstolo Pedro, então, que falou essas palavras, gente. Vamos procurar aqui. A vida exemplar cristã. Sujeitar toda a instrução humana. Voltando de volta aqui, gente. Então é 1 João 3, versículo 7. Diz assim: não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Agora vamos para o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Até aí por enquanto, então. Então, resumindo, gente, todo bem que você faz, você vai ver, eu vou usar esse termo forte, endemoniados, dizendo, que adianta dar o pão e não falar da salvação? Isso daí é coisa de perturbado. É coisa de perturbado. Às vezes você vai ter que começar a ganhar uma alma dando para ela primeiro o pão para ela. Dando primeiro o pão para ela. Para depois você falar da salvação para ela. É lógico, se você tem condição. Se você não tem condição, é com o teu testemunho, com o bem que você faz por ela. Reagindo de uma forma pacífica no momento que ela está revoltada com você. Amém, gente? Glórias a Deus. Então vamos orar a Deus, vamos cantar um louvor a Deus. Você que gostaria que você adorasse ao Senhor junto comigo. Fecha os teus olhos aí, se possível. Muitos olham para você e não conseguem ver o seu valor.
te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. É para mim e para você. Uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida. Mas o garimpeiro tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Não ouça o inimigo, ele está dizendo: você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não vê nenhum valor. Quem olha por fora não vê nenhum valor. Mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou. Entre os cascalhos, uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê, você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído, machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre o chamado tu és escolhido, amado do Senhor. Não ouça o inimigo, está dizendo: você já perdeu. Não ouça ele não, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou. Entre os cascalhos, uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê, você tem valor. Tudo que você passa, meu irmão. Quantas vezes maltratado, perseguido, humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre o chamado tu és escolhido, amado do Senhor. Você é amado do Senhor. É, Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus nos ama. Amém, gente? Quantas vezes o mundo olha pra gente e ele não vê nenhum valor na gente. Quantas vezes o mundo nos olha e ele não vê nenhum valor na gente. Isso me faz me lembrar de uma mensagem uma vez que o pastor Eric falou para mim. Ele disse: nós todos somos joias preciosas. Nós somos todos joias preciosas. Todos joia preciosa. Mas nós precisamos ser lapidados. Você é uma joia. Você precisa, às vezes, somente ser lapidado. Deixar Deus nos lapidar. E eu não falo a questão você, não. Nós. Eu preciso ser lapidado. Todo dia eu preciso ser lapidado. Tirar aquilo que não agrada de Deus de mim, para que Ele venha nos encher. Então, o mundo pode não te dar nenhum valor, mas Deus, Ele não vem assim. Deus não vê uma pessoa lá no crack, lá. Deus não vê um viciado no alcoolismo sem nenhum valor.
Não, Deus não vê aquele homem sujo, aquela mulher suja que perdeu toda a sua dignidade. Talvez é respeitado quando está em perfeito estado, mas quando já está embriagado, as pessoas já verem com maus olhos. Não, Deus vê uma alma. Deus não vê um homem sujo, Deus não vê um bêbado, Deus não vê um cracudo, não. Deus vê uma alma ali. Deus vê uma alma. A mesma que vê em mim, a que vê em você, que vê lá nesse seu familiar que dá muito problema. Amém, gente? Vamos orar então, tá? Tô sentindo paz, graças a Deus. Isso é um fruto do Espírito Santo, né? A paz. A paz, ela é um fruto do Espírito Santo. A gente só vê, só tem a certeza que tem o Espírito Santo de verdade. É na hora da guerra. Na hora da guerra. Aí que você vê o quanto o Espírito Santo está dentro de você na hora da guerra. Ter paz em meio às lutas é para quem tem o Espírito Santo, não é para qualquer um, não. Não tô falando porque eu sou, não tô dizendo que eu sou, não, eu tenho fraqueza, gente. Eu preciso me encher do Espírito Santo, porque às vezes eu me preocupo também. Eu tenho dívidas, eu tenho meus problemas, e às vezes a gente quase perde a paz. Mas aquele que tá cheio, não me refiro a mim, aquele que tá cheio, para mim não me engrandecer, gente. Pode estar desabando o mundo inteiro aqui fora, mas dentro dele ele tem paz. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, gente? Glórias a Deus. Oremos então. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque teu o reino, o poder e a glória. Amém e amém, Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.